Oi, galera! Estávamos falando aí sobre mundo espiritual, né? E eu trouxe algumas coisinhas aqui pra vocês. Muita gente tem medo sobre essas coisas de mundo espiritual. Ai, meu Deus, e ver, e saber, e eu não quero saber, eu não quero ver, eu não quero saber. Enfim, eu acho muito importante, porque o mundo espiritual ele pode ser enxergado de duas maneiras, né? Aquele que não é crente, ele consegue enxergar o mundo espiritual por outros meios que não são legais. E nós cristãos precisamos buscar ver o mundo espiritual através do Senhor. Que o Senhor ele venha, nos mostre, nos conduza. Amém? E por esse motivo, nós temos que buscar isso. E aí eu anotei algumas coisinhas aqui sobre visões, né? Por exemplo, a visão você pode ter de olho fechado, você pode estar orando e Deus te mostrar alguma coisa, ou então você fechar o olho para dormir e ver alguma coisa, enfim. Tem visão também de olho aberto, aí depende muito da situação. Mas a visão ela não é um dom, ela é uma graça. E os dons se manifestam através da visão geralmente, mas ela não é um dom. Ela é um complemento do dom, né? Vamos dizer assim. E os que buscam visão, tudo aquilo que você busca em Deus, Ele vai te dar, né? Então, se você buscar ter intimidade com o Senhor para ter visões, você vai receber. E o porquê é importante isso? Porque o mundo espiritual, ele age e ele atua, amém? Você querendo ou não, ele faz diferença na sua vida. Como eu disse nos outros vídeos aí, todos nós estamos acompanhados de algo. Então, nós precisamos entender isso e ver isso, porque às vezes você pode estar sendo atacada na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, por algo ruim. E aí nós, como carnais, vamos querer combater de forma carnal. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes e potestades, né? Principados e potestades nas hostes celestes. É um negócio desse aí. Vai lá e lê em Efésios que você vai ver. Então, nós precisamos lutar contra o mundo espiritual que está atuando naquela área, né, naquela parte da nossa vida, vamos dizer assim. E aí, se você não entende isso e não consegue enxergar isso de uma forma espiritual, você vai querer combater o homem, a pessoa. Aí você vai ficar com raiva do ser humano. E muitas das vezes, sim, ele é usado de alguma forma, mas antes de acontecer algo no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. Então vamos combater da forma certa, para a gente não gastar a nossa beleza, amém? Para ser mais fácil, porque ficar discutindo não adianta. Então a gente tem que se posicionar em oração e colocar a nossa vida diante do Senhor. Deu para entender? Então vamos lá. Nós precisamos ver o mundo espiritual para ver aquilo que nós estamos combatendo, que muitas vezes a gente não enxerga. Amém? E aí a gente precisa do Senhor para nos mover e nos mostrar isso. Os que buscam ver, vão ver. E aí eu quero trazer 2 Crônica 26, 2 Crônica, capítulo 26, versículo 5, Atos dos Apóstolos 10, do 9 ao 11. Depois vocês vão ler lá, tá bom, gente? Eu não vou ficar lendo tudo, não. O que eu quero ler aqui com vocês é Atos 26, versículo 19, que diz assim, ó. Calma aí. 26, versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente às visões celestiais. Então, quer dizer, aqui ele viu algo, e por ele ter visto algo, ele foi obediente àquilo que ele viu e se movimentou de uma determinada forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vê algo, as visões elas são claras. Ela é diferente do sonho. O sonho tem vários códigos dentro do sonho, né? Por exemplo, você sonhou com cobra, você sonhou com rato, você sonhou com... O sonho ele tem vários códigos, né? Você passou por um lugar, numa rua, a rua era assim, a rua era assado, você viu um rio sujo, tudo isso são códigos dentro do sonho. Mas a visão ela é bem clara. Ela geralmente traz uma nitidez na situação. Por exemplo, uma vez eu vi um rato saindo de dentro da minha cozinha.
Num piscar de olhos que eu dei assim. Então, era o que Deus estava querendo falar comigo? O rato, qual é o símbolo do rato? O rato, ele rói. Ele entra para destruir, ele faz ninho, ele ocupa o lugar, as ratazanas geralmente atacam a gente. Então, aquilo ali significa que tinha algo tentando me atacar. Então, foi bem nítido. Eu chegava na cozinha, foi assim... E as visões, gente, num piscar de olhos você vê muita coisa. Às vezes foi num segundo e você conseguiu ver muita coisa dentro da visão. A visão, ela não tem o mesmo tempo que o nosso. Então, num piscar de olhos, eu estava no quarto. Eu via eu chegando na cozinha, tinha uma sacola no chão. Geralmente, quando eu estou dando faxina na cozinha, na casa, eu sempre coloco uma sacola para ir jogando a sujeira no lixo, né? E aí tinha uma sacola no chão e ele saía por debaixo da sacola. Né, Deus me mostrando que estava algo ali tentando me atacar. Então, as visões, elas são bem claras, né? Elas são bem explicativas. E elas vêm para poder te mostrar algo, para poder te trazer clareza em algo, tá? Em alguma determinada situação. Pedro teve arrebatamento de sentidos. Quanto mais próximo de Deus você tá, mais visões você vai ter, mais sonhos você vai ter, porque Deus, ele vai te movimentar neste ambiente espiritual, amém? E isso não é para te trazer medo, não é para te trazer pânico, é para trazer intercessão. Grava isso. Se você teve algum sonho ruim, teve alguma visão ruim, se você percebeu algo no mundo espiritual, é para te trazer intercessão. Eu gravei alguns vídeos aí falando de batalha, né, espiritual, falando sobre oração, jejum, santificação, né? Então essas coisas combatem o mal, amém? A visão de Deus te promove, te inspira, te conduz e está no centro da vontade dele, te leva, né? As visões que Deus vai te dar vai te promover, vai fazer você ser conduzido para ter um curso que ele vai te levar a níveis maiores, vai te levar e te promover para o seu ministério, na sua família, em tudo aquilo que Deus tem para você. Essas visões vão te conduzir a isso. Amém? Todas as pessoas que têm muitas visões constantes é porque a pessoa já tem um chamado profético. Quanto mais profundo você buscar a Deus, mais clareza você vai ter nas visões. As visões, elas vêm também para te fazer confiar mais e prosseguir, né? Porque às vezes na caminhada a gente cansa, a gente desanima, mas quando Deus, ele vem, te dá um sonho, te dá uma visão, fala contigo através da palavra, você ouve mesmo a voz dele de forma nítida, enfim, né? Todas as maneiras que Deus, ele encontrar para falar contigo, essa maneira vai fazer, né? Quando você ouvir a voz de Deus e entender que é ele que está falando com você, vai te levar a prosseguir para aquilo que Deus tem para você, para o teu chamado, para os teus projetos, para os projetos que ele tem para sua vida. Toda vez que ele falar com você, é para te dar forças para continuar seguindo em frente. Quando uma interferência maligna muito forte, quando há uma interferência maligna muito forte, você precisa aumentar a intercessão. Eu sempre faço projetos de orações, ainda mais quando estou muito intensa assim, com alguma coisa, eu sempre faço um momento de adoração, momento de oração, momento de estudo da palavra, mas quando eu estou vendo um ataque maior do maligno sobre a minha vida, eu aumento a quantidade de oração, porque a intercessão vai combater o mal, ele vai perdendo força. É muito importante ver os ataques, né? Que é como eu falei anteriormente, e eu encerro aqui com isso. Nós precisamos ver aonde o diabo está atacando a gente. Quanto mais próximo de Deus você está, mais você vai conseguir enxergar. Porque atacando você, provavelmente ele vai estar. Só que nós precisamos enxergar isso para combatê-lo. Amém? E aí, para finalizar, eu deixo também outra passagem para vocês estudarem, que é 1 Pedro, de 5 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que fala também sobre o adversário, né, que ele está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Então, estudem essas passagens aí que eu dei para vocês entenderem um pouco mais sobre o mundo espiritual, caso isso te interesse, como me interessa, que eu gosto muito dessa área, até porque Deus sempre me levou a ter esse tipo de relacionamento com ele desde nova.
Então, a cada dia eu aprendo mais, mas sei que ainda tem muita coisa para eu aprender com o Senhor. E se você também é assim, né? Se Deus também te dá visões, te dá sonhos, comenta aí embaixo para mim. Você gosta desse tipo de vídeo? Me dá dicas também, gente, que eu preciso. Sempre estou tentando trazer vídeos aí com conteúdos que eu acho interessante, mas eu quero saber a sua opinião. O que você quer saber aí? Se eu puder ajudar, puder estar aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, é um grande prazer estar aqui servindo vocês. Beijos.